que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos falar de credulidade, porque somos tão crédulos. O meu nome é Mário Portela. Acreditando ou não, este é o episódio 104 do teu podcast favorito. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. És o teu maior crítico? Queres descomplicar a tua mente? Descobre como no novo livro que eu acabei de lançar, Não Te Preocupes, o guia para tu pensar naquilo que interessa. Aprende a cortar o ciclo do excesso de pensamentos e a viver uma vida mais leve, mais positiva, mais consciente. Procura hoje nas lojas da Amazon Não Te Preocupes, o guia para pensar no que interessa. E assim é, cá estamos no Quem Cala Consente. Antes de mais, deixa-me agradecer-te por estares desse lado. O episódio de hoje vai ser um desafio emocionante e um pouco revelador. Vamos mergulhar a fundo no fascinante mundo da credulidade. Por que é que tantas pessoas acreditam em coisas sem precisarem de provas? Por que é que nos deixamos levar por teorias da conspiração mirabolantes, modas absurdas, publicações nas redes sociais completamente descabidas ou afirmações religiosas sem qualquer fundamento? Hoje vamos tentar desvendar os segredos da mente humana que nos tornam tão suscetíveis a estas crenças e dar-vos um pouco de informação, ferramentas até, para fortalecer o vosso discernimento, o vosso pensamento crítico. A credulidade, meus caros, é uma característica humana tão comum quanto é perigosa. É a tendência para acreditar em algo sem questionar, sem exigir provas ou evidências. É a propensão para aceitar ideias, histórias ou até afirmações só pelo seu valor facial, sem aplicar qualquer tipo de escrutínio de razão ou de pensamento crítico. A credulidade manifesta-se de inúmeras formas no nosso dia-a-dia. É aquele amigo que partilha incessantemente teorias da conspiração mirabolantes no teu Facebook. É a tia que jura a pé juntos que se curou por milagre. É aquele colega de trabalho que acredita piamente que a Terra é plana. Mas não nos precipitemos a julgar, pois a verdade é que todos nós, em algum momento, sucumbimos à tentação da credulidade. Quantas vezes já clicamos numa história sensacionalista sem verificar a fonte? Quantas vezes já aceitamos um boato como se fosse um facto, sem sequer o questionar? E porquê é que isto acontece? Se calhar perguntas-te porquê é que tantas pessoas são crédulas? Porquê é que seres alegadamente inteligentes e racionais como nós se deixam levar por crenças infundadas? E a resposta, amigos, reside na complexa dança entre as nossas emoções e a nossa racionalidade. Se não, vejamos, o nosso cérebro é uma maravilha da evolução, capaz de raciocínios lógicos e deduções brilhantes. Só que é também profundamente influenciado pelas nossas emoções, pelas nossas experiências, pelo nosso passado. E muitas vezes, uma história que apela às nossas emoções ou ao nosso saudosismo, às nossas origens, à nossa educação. Quando uma história apela a tudo isto, seja ao medo, à esperança, à indignação, esta história vai contornar facilmente os nossos filtros racionais. Pensem nas teorias da conspiração, por exemplo. Elas frequentemente pintam um mundo que é a preto e branco, com os vilões que são claros e os heróis que são corajosos. Oferecem explicações simples para fenómenos extremamente complexos, dando-nos uma sensação reconfortante de compreensão e de controlo. E talvez o mais apelativo é que nos dão um sentimento de superioridade, afinal, nós é que sabemos a verdade, ao contrário das massas ignorantes. Isto explica um pouco o poder sedutor de muitas crenças infundadas. Elas não apelam à nossa razão, mas sim às nossas emoções mais profundas, aos nossos desejos mais básicos.
E o mesmo se aplica a muitas crenças pseudocientíficas. Peguemos na ridícula ideia da Terra plana, por exemplo. Pertencer a um grupo que acredita nesta absurda distorção de factos dá-nos uma sensação de controlo sobre a nossa forma de estar no mundo, sobre a nossa pertença a um grupo. Imagina todos aqueles que acreditam que uma publicação no Facebook lhes vai trazer sorte ou saúde. Imagina todas aquelas publicações de natureza religiosa onde deves responder à mãe para poderes ser agraciado. Ou então, imagina todas aquelas panaceias, aquelas curas que são oferecidas em troca de valores mais ou menos altos para curar todas as doenças. A ideia de que qualquer coisa pode curar-nos, melhorar-nos ou fazer-nos sentir superiores é intensamente apelativa a nível emocional. Dá-nos uma sensação de controlo sobre a nossa saúde, inteligência, pertença e até magnificência, uma esperança de ser mais, melhor e mais saudável. E claro, a ideia de fazermos parte de um mundo mágico massaja o nosso ego de uma forma muito satisfatória. Mas a credulidade não se limita a grandes teorias ou crenças espirituais. Manifesta-se também em pequenas coisas do teu dia-a-dia. Aquela superstição de não passares por baixo de escadas, por exemplo. Ou a insistência em usares a camisola da sorte quando vais ver o jogo de Portugal. Racionalmente, sabemos que estas coisas têm zero influência real nos acontecimentos, mas emocionalmente dão-nos uma sensação de controlo, uma sensação de segurança. E depois há o efeito de halo, onde tendemos a acreditar que pessoas atraentes ou simpáticas são também mais inteligentes ou competentes, mesmo sem evidências para apoiar esta crença. Mais uma vez, as nossas emoções, neste caso sentimentos positivos em relação a alguém, sobrepõem-se à nossa racionalidade. Portanto, como vês, a credulidade é um fenómeno profundamente humano enraizado na complexa interação entre as nossas mentes racionais e as nossas existências emocionais. E embora possa parecer de alguma forma inofensiva, quando é em pequenas doses, na verdade, pode ter consequências sérias quando levada a um extremo. Pensa na quantidade de dinheiro e tempo que as pessoas investem em esquemas fraudulentos, impulsionadas pela crença emocional em promessas irrealistas. Ou então nas perigosas decisões de saúde que as pessoas tomam baseadas em desinformação, pseudociência que apela aos seus medos, às suas esperanças e às suas crenças religiosas. A nível social, a credulidade pode ser ainda mais perigosa. Pode levar à propagação de desinformação, à polarização de opiniões, à erosão da confiança nas instituições. Pode até levar à violência, como estamos a ver nos dias de hoje com o advento da cultura woke. E quer queiramos, quer não, cada vez mais grupos se unem impulsionados por teorias da conspiração e ideologias sem qualquer base científica, racional ou lógica. Portanto, ouvintes do Quem Cala Consente, embora a credulidade possa ser uma parte intrínseca da condição humana, é essencial que estejamos cientes que ela existe. É essencial que cultivemos ativamente o nosso pensamento crítico. Precisamos de questionar as nossas crenças, procurar evidências, estar abertos a ter as nossas opiniões desafiadas. Não é fácil, eu sei. Pode ser até desconfortável, assustador questionar crenças que nos são tão queridas, que usamos e vivemos desde muito novos. Só que é um exercício que é extremamente necessário se quisermos ser verdadeiramente racionais e autónomos. E é aqui, meus amigos, ouvintes do Quem Cala Consente, onde a psicologia e a programação neurolinguística podem ser aliadas inestimáveis. Porque irás compreender os mecanismos psicológicos por trás da credulidade. Poderás desenvolver estratégias para contrariar a credulidade e podes até aprender a reconhecer quando as nossas emoções estão a tentar sobrepor-se às nossas lógicas, à nossa razão e a parar para questionar antes de acreditar só porque sim.
Deixa-me confessar-te que uma das razões pela qual eu decidi fazer este episódio é que cada vez mais tenho visto publicações na internet, nas várias redes sociais, as chamadas deepfake, ou seja, publicações falsas que visam única e exclusivamente o teu clique, a tua partilha, o teu comentário. E porquê? Porque hoje em dia os pretensos influenciadores vivem de tudo isto. É assim que fazem dinheiro. É assim que te convencem. E é assim que te tornas crédulo. Ao ver todas estas publicações e cada vez mais a vermos a inteligência artificial a ser utilizada para enganar quem não está atento, decidi que a credulidade era de facto um tema a trazer para o teu Quem Cala Consente. E por isso o meu desafio para vós hoje é simples. Questionem tudo mesmo, e especialmente aquelas coisas em que mais querem acreditar. Procurem evidências, considerem perspectivas alternativas, estejam abertos a mudar de ideias. O exercício pode ser desconfortável, eu sei, mas é também incrivelmente libertador. E lembra-te, questionar as tuas crenças não é uma fraqueza, é uma força. É um sinal de que a tua mente está a crescer. É uma mente que já não está comprometida dogmaticamente com ideias que nem sequer são tuas. É uma mente que procura a tua própria verdade, independentemente de onde isso te possa levar. Raízes da credulidade. Na psicologia, chamamos às raízes desta credulidade os vieses cognitivos. Os vieses cognitivos, ouvinte do Quem Cala Consente, são as armadilhas invisíveis da nossa própria mente, os atalhos traiçoeiros que nos levam a acreditar naquilo que queremos acreditar, em vez daquilo que é realmente verdade. São como se fossem óculos distorcidos que dão uma cor à tua percepção do mundo, fazendo-te ver padrões onde eles não existem, confirmar as tuas crenças pré-existentes e até ignorar evidências contrárias. Tomemos, por exemplo, o viés da confirmação. É a nossa tendência para procurar e interpretar informações de uma forma que confirme as nossas crenças já existentes. Se acreditarmos, por exemplo, em milagres, vamos prestar mais atenção a histórias de milagres que aparentemente se concretizaram. E depois vamos ignorar todos os outros casos em que os milagres nunca aconteceram. Se estamos convencidos que uma teoria da conspiração é verdadeira, nós vamos agarrar-nos a qualquer pedaço de evidência que pareça apoiar a nossa crença. Por mais ténue que seja, por mais circunstancial que seja. Este viés cria uma espécie de ciclo de feedback autorreforçador, onde cada nova prova que nós vamos encontrando está a fortalecer a nossa crença, levando-nos a procurar ainda mais confirmação. Torna-se num ciclo vicioso que pode levar-nos cada vez mais longe da realidade objetiva. E depois há o viés da disponibilidade, onde nós julgamos a probabilidade ou frequência de um evento pela facilidade com que exemplos dele nos vêm à mente. Se ouvimos muitas histórias de aparições religiosas, podemos começar a acreditar que são muito mais comuns do que aquilo que realmente são. Se os mídia nos bombardearem com histórias de ataques de tubarões ou uma qualquer guerra na moda, podemos desenvolver um medo irracional a ir nadar no oceano ou em lidar com pessoas da nação escolhida pelos mídia. E estes são apenas 2 exemplos dos muitos vieses cognitivos que te podem levar a acreditar em coisas sem fundamento. Há também o viés da ancoragem, onde nos fixamos à primeira informação que recebermos. Há o viés do efeito de halo, que já falamos anteriormente. O viés da atribuição, onde atribuímos um comportamento dos outros a traços de personalidade em vez de circunstâncias externas, e muitos mais. Há inclusive uma parte dos meus seminários em que ensino programação neurolinguística em que vemos estes vieses ao pormenor.
Mas por que é que temos estes vieses? Vocês podem perguntar. Que propósito servem? Bem, em muitos casos eles são atalhos mentais que evoluíram para nos ajudar a tomar decisões rápidas em situações de informação limitada. Nos ambientes ancestrais, onde a nossa cognição evoluiu, saltar rapidamente para conclusões com base em informação parcial poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Só que no mundo complexo e rico em informação de hoje, estes atalhos podem levar-nos seriamente ao erro. Eles fazem-nos saltar para conclusões com base em evidências anedóticas, dar peso indevido a experiências pessoais e emocionalmente salientes, e até ver padrões e intenções onde o acaso é a única explicação provável. Portanto, enquanto temos estes vieses cognitivos que vieram de momentos adaptativos do nosso passado evolutivo, na nossa paisagem informativa atual, eles podem ser um sério obstáculo ao pensamento crítico e racional e estão a ser ricamente explorados por quem percebe de como comunicar contigo. Como seres humanos, temos uma necessidade profunda e fundamental de pertencer, de nos sentirmos parte de um grupo, de sermos aceites e valorizados pelos nossos pares. A necessidade é tão forte que muitas vezes estamos dispostos a conformar com as suas crenças, com os comportamentos e normas do grupo, mesmo quando eles vão contra as nossas próprias intuições ou o nosso julgamento racional. Lembro-me dos experimentos clássicos da conformidade de Solomon Asch, onde os participantes foram levados a dar respostas claramente erradas em tarefas simples de percepção visual para se conformarem com as respostas unânimes dos outros membros do grupo. E isso provou que é possível reforçar a conformidade através da pressão social e o pensamento de grupo. Claro que isto leva-nos ao poder das narrativas, das histórias cativantes. Como seres humanos somos criaturas de narrativa. Compreendemos o mundo e o nosso lugar nele através de histórias. Histórias sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E uma história bem contada, que apela às nossas emoções, sentido de identidade, pode ser incrivelmente persuasiva, mesmo na ausência de provas concretas. Pensa nas narrativas que sustentam a maioria das teorias da conspiração ou a maioria das crenças religiosas. Credulidade online. As redes sociais, meus amigos, tornaram-se um terreno fértil para a proliferação da credulidade e da falta de pensamento crítico. Aliás, até costumo dizer que se o cérebro fosse uma aplicação, havia mais gente a usá-lo. Esta piscina de informação exagerada é um ambiente onde as nossas crenças e preconceitos estão constantemente amplificados e reforçados, onde a desinformação se espalha como ao fogo em mato seco e onde as modas mais absurdas se tornam virais da noite para o dia. No cerne deste fenómeno estão as bolhas de filtro e os algoritmos que moldam a nossa experiência online. Estes sistemas são concebidos para nos mostrarem o conteúdo que se alinha com os nossos interesses e crenças existentes, criando uma espécie de câmara de eco onde raramente somos expostos a perspectivas desafiantes ou dissidentes. E assim estamos a ser encaminhados a acreditar todos na mesma coisa. Se expressares interesse em teorias da conspiração, por exemplo, o teu feed será rapidamente inundado com conteúdo que promove essas teorias. Se gostares ou comentares essas publicações, o algoritmo vai tomar isso como um sinal para te mostrar ainda mais conteúdo desse. Ao longo dos tempos, tu vais encontrar-te num ciclo de feedback de autorreforço, onde as tuas crenças, as tuas teorias estarão constantemente a ser validadas e fortalecidas. E isto não acontece só com as teorias da conspiração. Acontece com todo o tipo de crenças, desde política, saúde, paranormal, esquemas de enriquecimento rápido, ou então notícias cor-de-rosa. As bolhas de filtro vão criar um ambiente onde tu estás preso pelas tuas crenças e onde elas podem prosperar sem escrutínio, onde são tratadas como um conhecimento aceite, em vez de serem interrogadas ou desafiadas. Neste ambiente, a desinformação e as notícias falsas podem espalhar-se como um vírus. Os estudos mostram que as informações falsas se espalham mais rápido e amplamente online
do que a própria verdade. Em parte porque muitas vezes são concebidas para apelar às nossas emoções e preconceitos. Podem provocar ultraje, medo, desconfiança, indignação, e esses sentimentos fortes motivam as pessoas a partilhar, a espalhar a desinformação, mesmo que não tenham verificado a sua veracidade. Vejo isso vezes sem conta. Alegações selvagens de fraude eleitoral, teorias da conspiração sobre Covid, OVNIs que descem por todo o lado, rumores e boatos de milagres e, claro, as novas modas do cancelamento que estão a arruinar vidas e carreiras em troca de cliques, em troca de um dinheirinho extra para os influenciadores da moda. E depois, há as modas absurdas que de repente parecem estar em toda a parte. Lembram-se da moda do Ice Bucket Challenge de há uns anos, onde as pessoas despejavam baldes de água gelada nas suas cabeças? Ou então, aquela moda mais recente de dançar ao lado de um carro em movimento ao som de uma música de ir sair à noite? Estas modas podem parecer inofensivas e muitas vezes começam por uma boa causa ou por uma simples diversão. Mas também demonstram como as ideias, os comportamentos, as crenças se espalham online de formas imprevisíveis, de formas incontroláveis e muitas vezes sem qualquer fundamento na lógica, no bom senso e até no crescimento humano. Nas redes sociais, a validação social é a moeda de troca. Quanto mais gostos e partilhas alguém recebe, mais credível e válido ele parece, independentemente do seu mérito real. É uma dinâmica que pode levar à propagação rápida de modas, memes, desafios por coisas completamente tontas, estúpidas, às vezes perigosas e que estão simplesmente a atrasar a evolução da tua sociedade, da tua organização, do teu grupo social e até de ti mesmo em particular. Portanto, quanto às redes sociais, só te peço: para antes de fazer uma partilha. Se encontrares uma história, uma afirmação que provoca uma reação emocional, como ultraje, medo, choque, resista ao impulso de partilhar de imediato. Vai verificar os factos. Nunca partilhes nada sem de facto saber que é verdade. Procura fontes fiáveis. Procura várias fontes. Vê se outros meios de comunicação confirmam aquelas histórias, aqueles indícios de desinformação. Normalmente vêm cheios de erros gramaticais, imagens manipuladas e um copo cheio de rigorosamente nada. Sai da tua bolha de filtro. Começa a partilhar coisas interessantes, como ao Quem Cala Consente, por exemplo. Faz um esforço por seguir perspectivas diversas e desafiantes. Não vás atrás de algoritmos e depois vais deixar de participar cegamente em modas, desafios virais e começares a envolver-te cada vez mais na tua vida. No próximo episódio vou ensinar-te a lidar com a credulidade e com o espírito crítico e continuar de facto este tema que é tão importante e que tenho tanto para te dizer. No entanto, o episódio já vai longo. E está provado cientificamente que online as pessoas têm apenas 3 minutos de atenção disponíveis para dar a algo que é realmente importante e que até tem provas fidedignas, lógicas e racionais. E foi por manteres a tua racionalidade, por estares desse lado, que eu não posso deixar de te agradecer profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Se sentiste que este episódio te trouxe valor, peço-te que o partilhes com alguém que achas que poderia beneficiar dele. Pode ser um amigo, um familiar que está a lutar por desenvolver o seu pensamento crítico ou alguém que tende a ser facilmente influenciado e anda para aí a partilhar coisas que são altamente questionáveis. E depois, não te fiques pela partilha, convida-os também aqui a subscrever o podcast e a juntarem-se à nossa comunidade de ouvintes. Quanto mais crescermos, maior será o nosso impacto. E a tua participação não tem de ficar por aqui. Eu quero ouvir falar de ti. Que perspectivas, experiências e ideias tens tu quanto ao cultivo do pensamento crítico? Deixa-me um comentário. Conta-me tudo. Envia-me um e-mail. Fala-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente.
Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal. Foi feito para ti.